Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a final da Copa do Brasil, sobre o Flamengo e Corinthians. O Flamengo vai decidir em casa, teve o sorteio da Copa do Brasil, da final do mano de campo, e o Flamengo vai decidir. A partida de volta será no Maracanã, então o Flamengo vai decidir em casa. E nós vamos reagir aqui à opinião dos comentaristas do programa da ESPN Brasil, mas antes, nação, vai rapidinho aqui nos comentários e escreva aqui nos comentários o seu palpite para essa final. Quem será o campeão da Copa do Brasil? Escreve aí nos comentários, deixa o seu like no vídeo. E se você não é inscrito, vai rapidinho aqui embaixo também e aperte o botão vermelho e se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos, informações, notícias do Mengão aí no seu celular, no seu computador. Então bora reagir mais um vídeo no nosso canal. Créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para mais um vídeo no nosso canal. Se escolher, é lógico que eu escolheria decidir isso dentro da minha casa. Por que o Flamengo fala dessa forma um pouco? Porque o Flamengo, aconteceu isso com o Vélez, aconteceu contra o São Paulo, aconteceu contra o próprio Corinthians. Ele se motiva pela decisão dentro de casa. Então, assim, é um Flamengo até mais agressivo, porque ele sabe que se ele fizer o resultado fora de casa, ele quase garante o seu título. Se ele por exemplo, traz um resultado de empate ou negativo, sei lá, 1-0, ele tem a força da arquibancada para conseguir reverter essa situação. Então, assim, eu entendo a colocação do Zé, do Sormani, né, uma leitura com relação a essa decisão. É assim que o Corinthians tem que encarar também, porque já está feito o sorteio. Então, o Corinthians tem que se motivar em jogar o primeiro jogo dentro de casa e o quão é importante fazer um bom resultado. Então, pra assim, mim passa muito pelo resultado. É isso, eu acho que se o Corinthians, por exemplo, o Corinthians pode perder, Fabião. Se o Corinthians empata na Neoquímica, as coisas ficam muito complicadas no Maracanã. Então, assim, a certeza do Corinthians é que precisa fazer um grande jogo dentro da sua casa. Só porque isso aí tem a ver com o que você está falando, Capito, o desempenho do Flamengo em mata-mata nessa temporada, tá? A gente tá pegando só essa temporada. Pro Flamengo decidir em casa é um alento. É um alento. Quando você olha o placar agregado. Tudo bem, você vai levar em conta ali várias coisas, né? O nível dos adversários, a circunstância de cada jogo. Mas, assim, o único jogo que o Flamengo decidiu fora foi contra o Furacão, que foi o mais difícil. Sim. Foi o que mais sofreu. Todos os outros, inclusive contra o Corinthians na Libertadores, o Flamengo constrói o resultado no jogo de ida, na casa do adversário. Mas ele sofreu, não foi por conta de jogar na arena, ele sofreu porque ele não conseguiu resolver em casa. Entendeu? A dificuldade não estava na arena. Mas pro Flamengo é um conforto definir em casa. A bola não entrou no Maracanã. A bola não entrou no Maracanã. Não é porque jogou mal. Problema. E nos dois jogos, por exemplo, depois contra o Corinthians no Maracanã, o Flamengo administrou. Eu acho que foi o jogo protocolar. O Corinthians, antes do sorteio, por exemplo, o retrospecto do Corinthians era favorável decidindo em casa. Porque o Corinthians ele não joga bem contra o Atlético Goianiense. Vamos esquecer o adversário, o poder. Sim. Mas o Corinthians perde fora de casa, aí ele usa o fator casa para reverter esse cenário. Joga muito bem, a pressão do torcedor, consegue a classificação 4-0. Contra o Fluminense, o Corinthians faz um gol no último minuto no Maracanã, então é um empate que traz essa segurança para o time decidir dentro da sua casa. Faz um 3-0, né? Domina o Fluminense, aí o torcedor corintiano tem participação efetiva. Mas assim, o sorteio já está definido, né? Agora cada um saber usar as armas dos seus estádios para conseguir os objetivos. O que complica a gente ter uma lógica aqui, né? Uma coisa mais exata, é que o time do Flamengo em Copa, ele subverte essa lógica toda. Sim, Em casa, ele se impõe. Fora de casa, ele aguarda a letal ou se impõe. Então, todo mundo ficou naquele debate, a gente estava lá em Itaquera, falando como é que vai sair. O Flamengo, Corinthians tenta acelerar um pouco o jogo de ida do mata-mata da Libertadores, não consegue resolver. Tem um Flamengo letal que numa bola do Arrascaeta você desmancha o plano do adversário. Aí você já vai para o Maracanã com a coisa praticamente encaminhada. Então, o Flamengo, no bom sentido, o Flamengo complica muito esse debate. O Flamengo não muda nada. Quando o assunto é mata-mata. Não tem uma lógica, vai jogar em Itaquera primeiro, então vai ser mais difícil. Vai decidir. Eu acho que todo mundo que vai para o sorteio pensa, eu queria decidir em casa. Minha torcida, festa em casa. É melhor do que ter 4 mil torcedores ou 2.500 só em Itaquera. Claro que todo mundo prefere... E se toma 4-0 fora de casa? E você acha que o Flamengo toma 4-0? Não. Entendeu? Tô dizendo, decidir em casa não é garantia de nada. Comum. O Santos decidiu em casa contra o Corinthians nessa mesma Copa do Brasil. No primeiro jogo, Itaquera perdeu de 4.
Mas aí você tá brigando com os fatos. A gente tá botando o Flamengo ali e a máxima de que quando decide em casa, o Flamengo tem uma facilidade muito maior. O primeiro jogo na casa do adversário traz uma pressão menor pro Flamengo. Pra mim, o jogo no Maracanã, depende, mas ele depende do que você vai fazer no primeiro jogo. O favoritismo do Flamengo. O cenário recente, de resolver fora. Claro. O cenário Mas, recente. Claro. São Paulo, Mas, Dani, Vélez. mas qual foi o resultado do primeiro jogo pro Flamengo decidir em casa? Corinthians? Não, qual foi? todos eles. De todos eles. Qual 4 a foi? 0. Mas é justamente Vélez, por isso que eu tô 3 a 1 dizendo. O Flamengo São não Paulo. sentiu a pressão fora Não, de ele não casa, sente. construiu O um Flamengo- resultado e voltou pra jogar em casa. Por isso que eu tô dizendo que Mas ele sabe, Zé, o Flamengo entende, em alguns momentos, que ele sabe que pode se atirar um pouco mais, porque se as coisas não acontecerem da forma, ele consegue recuperar em casa. Por isso... É isso que eu tô falando. Então. Isso pro atleta é uma confiança. Então, assim, a gente pode jogar da forma que a gente quer jogar fora de Porque casa, a gente tem um pode retorno. arriscar, porque a gente tem o jogo dentro de casa e em casa é quase que o Flamengo se sente quase que imbatível. Mas nós estamos falando... Não é, porque perdeu pro Fluminense, por exemplo, no final de semana. Mas aí é o sentimento do jogador. Mas aí a gente tem que comparar os dois times. O Flamengo pensa dessa forma. Sim. Por exemplo, o Flamengo vai jogar na casa do Corinthians, vai jogar o futebol dele. Se fosse ao contrário, o Corinthians não iria jogar da forma que jogou contra o Atlético Goianiense em casa. O Corinthians iria jogar de uma forma diferente, ele iria Cautelosa. mudar. É isso, Cautelosa. sim, cautelosa. Isso que é a grande diferença de um time para o outro. Né? Porque o Flamengo vai jogar na casa do Corinthians, torcida, eu também concordo com o seu Sormani em relação à torcida, é inigualável, é incomparável em relação a isso, são 90 minutos gritando e tal. Só que o time do Flamengo, ele já está acostumado. Não foi assim no outro jogo? Por mais que o Corinthians cedeu lá os 4 mil ingressos, a torcida do Flamengo fez barulho, mas a do Corinthians fez também barulho. E o time do Flamengo jogou em casa. A única diferença que a gente tem que ressaltar que é o seguinte, é um Corinthians Parece diferente. que vai ser um Corinthians diferente, melhor. É um Corinthians mais diferente. competitivo. Anímico, como gosta de falar o Pedrão. É mais competitivo, é um time... Pega o Corinthians pouco tempo atrás, semanas atrás. É um time diferente. É o que a gente espera também, né? Como telespectador de uma decisão, né? Que o Corinthians faça frente ao Flamengo. Se nós fizéssemos, né, por exemplo, aquela coisa que nós fazemos sempre aqui em relação a joga as suas fichas. Há um mês atrás, se fosse, por exemplo, a decisão hoje com o time da Libertadores, da Libertadores, provavelmente nós iríamos falar assim, Flamengo 7-3. Exato. Sim. Hoje não, hoje 6-4, porque esse futebol que o Corinthians 6-4 porque decide em casa. Você quer ver uma coisa que puxa muito? Uma coisa pra mim que puxa muito. É diferente. O debate todo do mata-mata da Libertadores, quando a gente avaliava o Corinthians e o Flamengo de Itaquera, o debate todo passava pelo ambiente de Itaquera, não passava por bola. Tá. O debate hoje passa por bola. Sim. Então, a partir do momento que o debate passa mais pela bola, o peso do estádio diminui. Todo debate daquela nossa bancada lá em Itaquera, eu lembro, o Flamengo muito melhor, tá melhorando. O Corinthians a gente ainda não sabe quem vai jogar, tem problema. Mas é Itaquera. Itaquera pode mudar o ambiente. Mata-mata, é Libertadores, Corinthians. A gente falava muito do ambiente. Ali talvez um debate sobre sorteio local tivesse um peso maior. Hoje a gente fala de semanas para cá o Corinthians tem se acertado, o Corinthians tem repetido mais a formação que a gente acha que é ideal. Na bola, a gente tem outra visão sobre o Corinthians, então passa muito mais pela bola. Então tira um pouco para mim do peso do ambiente. É imprevisível, porque a gente está falando, decidindo na Maracanã é muito melhor. Se o Corinthians, sabe-se lá por quê, mete um 2-0 na ida, fica todo mundo aqui, essa expectativa sabe, do corintiano. bate com a cara claro. na porta e fala, entendeu? É difícil? Claro que é. É impossível? Não sei. Esse Corinthians atual, ele amarra, Deixa ele consegue... eu propor um debate na bola, tem um então. peso maior só a questão do local, mas Sim, diga. deixa eu propor um debate na bola, então. Porque pelo que eu estou entendendo... Não é cara a cara. Pelo que eu estou entendendo, de acordo com o que vocês estão colocando aqui, construir o resultado em casa é fundamental para o Corinthians. Isso. Ok. Jogo de ida em Itaquera. O Corinthians vai precisar o quê? Tentar ficar com a bola, se lançar pro ataque e fazer um jogo menos retrancado, do que se fosse um jogo no Maracanã. Sim. A pressão não favorece o Flamengo? O Flamengo tem muito mais dificuldade de jogar com retranca do que de jogar com quem propõe jogo. Então, Dani, mas depende. Qual a retranca que você vai estar falando, que você está falando sobre o Corinthians? Qual retranca? Não, então, aí é para vocês avaliarem. Então, a retranca da primeira, do jogo da Libertadores, aí tudo bem, aí facilita pro Flamengo. Esse Corinthians, eu não acredito que vai... É uma retranca... Fazer igual o Filipão, aí não. Eu não vejo o Corinthians fazendo essa retranca, até pela característica da equipe e, como eu falei, tem um jogador que ele faz a diferença e ele acaba condicionando todos aqueles que estão ao seu redor, que é o Renato Augusto nessa função que ele se encontra. Né? Porque ele consegue dar o equilíbrio a essa equipe. Então, ele é o cara, é o cabeça, é o central ali, junto com o Fábio Santos, que para mim é um cara...
é muito positiva a presença dele, é um cara que ajuda demais na defesa em relação a isso. Não só isso, né, Zé? Só a experiência ali, a presença dele também dá uma porque acalmada. você tem um time diferente. Sim. Você tem um time com defesa experiente, que é o Balbuena e o Gil, que eu acredito que devam jogar. Não sei se o Vitor Pereira vai inventar de novo. Né? Se ele inventar, ele corre o risco de perder. Porque em jogos como esse, você tem que colocar o que você tem de melhor. E o melhor hoje do Corinthians é Balbuena e Gil. É a experiência, é o momento vivido, é o encaixe do time, Vera e Du, entendeu? E lá na frente o Fagner, para todos nós aqui para a mesa, o Fagner não está jogando bem. Está marcando mal, está comprometendo. Não tem uma boa temporada. Você tiraria o Fagner e colocaria o Bruno Mendes? Ou o Rafael Ramos? Não. Jogo para ele. O Bruno Mendes voltou a ser o Bruno Mendes do Corinthians, na primeira passagem. Não é o Bruno Mendes do Internacional. Ele voltou... Nem o Eduardo Ramos, né? Jogou bem em alguns jogos. Tivemos uns 3, 4 jogos ali, né, Zé? Rafael Ramos. Mas aí depois ele voltou a ser... Também nos últimos jogos ele jogou como lateral, jogou fora da posição e tal. Mas quando jogou agora esse último jogo contra o América como zagueiro, não... E invertendo pra você, Sormani, você abre mão de um Fagner numa final, independente do momento dele? Do jeito que ele tá jogando, abro. Eu trocaria. Não abre. Eu trocaria. Ele, olha, ele... Eu não é que ele tá pavoroso, ele sofre numa temporada. Ele tá jogando muito mal. Eu acho que o Flamengo pode se criar por ali. Acho que ele tem muito mais problema na frente do que atrás. Eu optaria ali por uma mudança. Não sei exatamente qual. Ou o Rafael Ramos, ou o Bruno Mendes. Mas eu acho que qualquer mudança que o Vitor Pereira fizer nessa posição vai deixar o time mais vulnerável. Sim. A questão aí é sentar com o Fagner e conversar com ele. Falar assim, Fagner, é o seguinte, você pode até não jogar mal, jogar bem. Tudo bem, que é o que está acontecendo. Mas não faça a loucura de querer pisar em jogador, de querer revidar, de ser expulso, porque nós podemos ser prejudicados com a sua ausência. Eu acho que essa conversa... E na bola ele também não está bem, Zé. Não, mas isso que me preocupa também. Não, mas mesmo assim, por exemplo... Mas a gente fala do Fábio Santos, né? Um jogador que aquela quando história, você olha ali, porque ele tem um impacto. Final, seu sonho, condiciona a cabeça do jogador de forma diferente. E aí vale o papo. Eu acho que aí vale o papo do Vitor Pereira, do diretor, do Alessandro, do Roberto, até mesmo do próprio Duílio. Dos jogadores, né? Conversa mais pelos jogadores. Fagner, chega aqui, de você, vem cá, Fagner. Né? Vem cá, isso aqui não pode acontecer. Você não pode perder o equilíbrio. Você é referência nossa. Se você for expulso, você vai nos prejudicar. Eu acho que tem que colocar responsabilidade no Fagner. Tem que colocar responsabilidade. Se você for jogador do Flamengo? Não, mas naturalmente... provocaria. Provocaria? Mas naturalmente eu iria pra cima. Vou provocar o Gabriel. Podem provocar o Gabigol. Eu, naturalmente, se fosse jogador do Flamengo, eu partiria pra cima. Mas eu acho que tem um respeito ali também. Do outro lado tem o Fagner numa final. E eu vou te falar, até pelo perfil de quem vai jogar do lado de campo dele. Eu não vejo, por exemplo, o Felipe Luiz agindo dessa maneira, o Arrascaeta agindo dessa maneira, os volantes talvez. Então, mas é esse o problema. Aí podem dar uma provocada. Mas esse é o problema. Sem provocar, o Fagner já reage de uma forma ruim. Intempestivo. Entendeu? Intempestivo, nervoso. Essa provocação, ele lembra, eu não sei se o Capita era assim, mas ele lembra muito um menininho... Começou em 93 lá no Corinthians. Que era assim, começou no futsal? Tomava uma pancada e falava assim, peraí. Vou descontar. Peraí que você vai ter troco. É isso. E é um jogo mental. Você conhece ele? Conheço, demais. E hoje eu assisto o jogo desse garoto e dá vontade de bater nele. Mas assim, é um jogo mental, é um jogo... Esses jogos de finais, né, são jogos diferentes. Sim. São jogos que você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que pensar num todo, você não pode pensar... O Fagner pensar só nele. Não, porque ele vai ser provocado. Todo mundo sabe como é o Fagner. Sim. Então o cara vai ser provocado. Se eu sou o Gabigol, eu faço uma graça lá. O mesmo vale pro Gabriel, hein? Em 2 segundos, né? O mesmo vale pro Gabriel. Chamar o Gabriel e falar assim, Gabriel, não vai aprontar, pelo amor de Deus. Até que o Gabriel tá pendurado, né? Mas o Gabigol, Sormani, o Gabigol, as ações dele vão te levando a essa sensação, né? Ele começa a reclamar... O adversário, ele percebe quando o Gabigol tá saindo do prumo. O Fagner não. O Fagner é mais difícil para o elenco, porque o Fagner parece que ele desencapa muito rápido. Do nada. Ele faz ele ataca, defende, do nada ele vem com uma tesoura lá na beirada do campo. Então, o que o Zé falou é muito importante. A gente mantê-lo concentrado e focado em não fazer esse tipo de falta durante todo o jogo. E o quanto é importante um cara do lado. Fagner, calma. Eu vou falar... Fagner, está bem? Essa é a conversa que você tem que ter durante todo o jogo. Eu vou falar um absurdo. Vou falar um absurdo. Isso.
Preparem as tarjas. Não. Vai virar meme. Não, eu vou falar um absurdo. Até avisou antes. Já tá dando a dica. Eu vou falar... rapaziada. Fecha a câmera, fecha no Zé. Aí. 3, 2, 1, fala, Zé. Valendo! Não, eu vou falar um absurdo, mas se eu sou treinador do Corinthians, aí eu tenho que criar um fator psicológico, emocional para o Fagner grande. Eu tenho que criar uma atmosfera e alguns pensamentos na cabeça dele para ele entender. Fagner, vem cá, olha para a seleção brasileira, olha o lateral direito. Tem um lateral direito ainda? Não. Não tem, você só tem um. Presta atenção, olha, daqui para frente. Ah, mas o Tite já definiu ou não? Não sei se o Tite já definiu ou não, mas é a minha função motivar o meu jogador de uma maneira ou encontrar alguma coisa para trabalhar com aquilo na cabeça. Isso é um absurdo. Essa última convocação só tem um lateral. É isso que eu tô dizendo. O senhor mãe falou uma coisa mais simples, né? Nesse confronto você é o capitão do time, cara. Você não está dizendo que ele vai para a Copa, você está dizendo que você, como treinador, usaria isso como combustível. Lógico, de repente, não sabe? A gente lógico, não pode descartar nada. Até porque o Tite conhece o Fagner. Eu tenho que usar todos os artifícios para manter o Fagner focado e equilibrado durante 180 minutos. Porque ele, jogando bem ou jogando mal, é o melhor lateral que o Corinthians tem. Eu vou tirar o Fagner para colocar o Bambu? Não. Eu vou tirar o Fagner para colocar o Rafael Ramos? Não, é um risco. Então tem essa discussão. E o jogador sente, hein? O jogador, principalmente quando tem aquela conversa entre os jogadores e o próprio treinador. O treinador, eu não sei como é o contato do Vitor com os jogadores. Dificilmente o treinador tem essa resenha, né? Quando tem a resenha, ou vai sair, ou tem o treino na madrugada, e o cara chega... chega o treinador e fala assim, vem cá, vamos conversar. Vem cá, você é importante para mim, você é importante para o grupo. Olha, vem cá, vou te mostrar algumas jogadas que eu peço para você, não faça isso. Sabe por quê? Porque você vai nos prejudicar. Dani, vai me falhar agora, Tuca, Ivana, Marcelo, se puderem ajudar, quase 20 jogos ele foi segurando para não ser suspenso. Ele ficou aquele momento ali, o Gabriel entendeu. Mas assim, não consigo também dizer que é fácil de repetir. O Gabriel tem outra característica. O Gabriel, eu estava sinalizando uma vez, a gente estava ali, foi bem na direção, a gente estava acompanhando o jogo lá no Amalfitani, no Flamengo e Velho. Primeiro lance do jogo, o Gabriel já foi para dentro da área discutir com o zagueiro. Então assim, já estava tomado ali por aquela coisa de uma semifinal. É muito difícil você controlar. E aí também... É muito fácil também, a gente aqui sentado, nem o Capito e o Zé que viveram muito. Eu, você e sua mãe virar e falar, tem que controlar. Eu já joguei bola com o Zico, rapaz, me respeita. Realmente, foi uma tensão absurda ali. Teve cartão e tudo. É isso aí, nação. Então se inscreva no canal, ativa o sino nas notificações e vai rapidinho aqui embaixo. Escreva a sua opinião referente à final da Copa do Brasil. Quem leva essa Copa do Brasil, Corinthians ou Flamengo? Escreve aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.